Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Eu acho que eu cheguei falando, cara, e eu não falei nem boa noite, a paz do Senhor. Falei para a paz do Senhor, né? Mas sejam bem-vindos. Estamos felizes de estar recebendo cada um de vocês aqui, também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela TV Rica, os de perto, os de longe, os que estão ainda sem vir ao culto. Quero convidar você a vir. Nós já estamos aí com a lotação máxima, mas se você se programar, você consegue chegar no horário e ainda encontrar um lugar. Nessa noite nós vamos estar dando sequência à Conferência Terra de Adoradores, e eu quero falar um pouco sobre qual a nossa responsabilidade nessa palavra. O que a transformação de uma terra produz de transformação nas nossas vidas? E o que a transformação das nossas vidas, o que Deus requer de transformação das nossas vidas para que haja transformação na terra? As coisas estão intimamente conectadas. Uma terra transformada produz transformação na sua história, na sua família. Mas para que essa terra seja transformada, tem que passar por uma transformação nos seus moradores, nos seus habitantes. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. E eu queria te convidar a ler um texto com bastante atenção. É um texto relativamente extenso, mas importante. Em Atos, quando a igreja está começando, no capítulo 4, existe nesse momento há uma oração apostólica, né? Os apóstolos levantaram uma voz ao Senhor unânimes, e eles começam então a orar, e essa oração me chama muito a atenção. Eu já preguei uma mensagem aqui mesmo no Sonho de Deus, falando só sobre esse texto, sobre essa oração, e como esses homens oravam. Quais alguns princípios que estavam ali, naquele contexto, nessa expressão de oração diante do Senhor. Tem alguns pontos que me chamam a atenção, e que à medida que eu for falando, você possa refletir: será que na minha oração, todas as vezes que eu chego diante do Senhor, a Lu falou do trabalho que nós estamos de intercessão, a nossa oração nasce do mesmo anseio, do mesmo desejo, do mesmo lugar que nascia a oração desses homens? Porque a consequência da oração desses homens é que houve um terremoto na cidade onde eles estavam, chacoalhou a terra. Será que a nossa oração tem produzido impacto aonde nós estamos? Ou a nossa oração não treme nem a porta do nosso quarto? Tem alguns princípios na oração desses homens. Atos capítulo 4, versículos do 24 ao 34, um monte de 4. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram. Essa palavra unânimes já tem muito princípio embutido nela. Levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E o que acontece depois disso? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Como eu diria na minha época de católico, palavra do Senhor. Daí a igreja repete, graças a Deus. Pastor Pedro gosta, né, pastor Pedro? Mas nós estamos em dias proféticos, irmãos. Eu gostei do amém, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, nós estamos em dias proféticos, tem algumas palavras que já entram no nosso vocabulário gospel, e a gente se acostuma com elas, e falar assim, nós estamos em dias proféticos, ou nós falamos assim, nós estamos em dias chuvosos, parece que é a mesma coisa. Então quando a gente fala assim, nós estamos em dias proféticos, é que Deus está movimentando coisas que nós precisamos estar ligados, mas a gente às vezes solta uma palavra dessa, nós estamos em dias proféticos, e as pessoas recebem assim, a igreja apostólica profética, Você sabe o que é viver em dias proféticos? Você sabe o que é os dias que nós estamos passando aqui, celebrando o que estava acontecendo na atmosfera da cidade durante esses dias? Você, se nós somos e somos proféticos, você conseguiu discernir o que se passou esses dias? Nós estamos em dias proféticos. Falar de profético numa casa profética não pode ser algo automático. Tem que ser algo que nos ative e fala, opa, o que ele está falando aí? E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Ao longo dos últimos anos na minha vida, meio que para proteger o meu coração de se frustrar, eu comecei a me tornar muito seletivo com a palavra profética. Eu recebia uma palavra profética, e eu julgava a palavra profética, é bíblico, mas isso começou a se tornar algo que já estava saindo do eixo dentro de mim. Por exemplo, se eu recebi, e eu vou expor meu coração para vocês hoje, a vida inteira, eu não consigo pregar sem que eu exponha a minha vida. Se eu recebi uma palavra profética da equipe profética, eu mandava uma mensagem para a Camila e falava, mas quem foi que liberou a palavra? Ela falou, apóstolo, é da equipe. Eu falei, quero saber quem foi. Porque eu comecei a me proteger, porque eu estava preocupado em me ferir de tanto que eu recebi palavras e que eu achava que não se cumpriam. Muitos anos lutando, muitos anos batalhando, muitos anos sofrendo, muitos anos sendo julgado, muitos anos sendo acusado. Então não era qualquer palavra que eu podia me apegar. Então se alguém me falava assim, olha, Deus vai transformar, eu estou sentindo isso, eu me segurava e falava assim, eu não vou me apoiar nisso. Sabe por quê? Porque se Deus fizer, aleluia, mas se Ele não fizer, eu não posso parar. Eu não tenho direito de paralisar minha vida. Então eu não quero me frustrar com uma palavra que não se cumpra. E eu fui me fechando, me tornando seletivo, falava de profético. Sabe, o meu amigo querido, apóstolo Judá Bertelli, que ele vê um passarinho e manda uma mensagem e fala assim, olha, eu vi o passarinho estava falando. Eu já olhava para o Judá e falava, Judá. Ele olhava a placa do carro, JCE, Jesus Cristiano, Erebanamarchuriana, começava a falar, eu falei assim, Senhor, só que isso pode ser uma realidade na tua vida aqui. A gente não quer ser místico, então nós vamos julgar a profecia, só que você vai se tornando racional. Não dá para ser profético e racional. A sabedoria de Deus é loucura para o homem, não tem como você tentar entender. E isso que eu estou expondo para vocês, eu estou expondo porque primeiro eu expus ao meu pai espiritual. Nós sentamos numa reunião de diretoria, apóstolo L, todos que fazem parte do presbitério da diretoria dessa casa estavam presentes, e eu falei exatamente o que eu estou falando para vocês. Eu falei assim, olha, eu estou preocupado com as palavras proféticas, eu estou preocupado com o rumo da intercessão, da direção, até que ponto aquilo que nós temos ouvido
como nós temos trilhado as decisões, é Deus que está falando, e o apóstolo L, com toda paciência e sabedoria, me ouviu, e ele falou assim: Kiko, eu tenho algo para te dizer. Todas as palavras proféticas que são liberadas nessa casa, você sabe, tem um protocolo profético. Passa por um discernimento da Camila, que é a minha irmã, que eu amo e sei a integridade com que ela julga as profecias. Passa pela minha vida. E eu vou te dizer, mesmo que nós falharmos, a profecia tem muito a ver com a maneira que você recebe. Ele não precisou terminar a frase. Só o fato de eu ter exposto ao meu coração, e ele começou a falar, e eu me senti naquela mesa, que esse ambiente de proteção, nesse lugar que eu me senti abraçado pelo Senhor, e o Senhor falando assim: meu filho, eu entendo você. Você se fechou para lutar, mas eu preciso que você volte a crer. Eu preciso que você volte a crer, porque eu preciso falar com você, e você precisa me perceber nos detalhes. De fato, tudo fala, porque a glória de Deus está sobre toda a terra. E se nós não estivermos sensíveis, nós começamos a nos tornar racionais, porque parece que os nossos problemas pessoais vão nos cegando, vão tapando o nosso ouvido, vai nos tornando céticos. Irmãos, que incrível que é você ter um pai para te corrigir. Que maravilha ter irmãos maduros com quem você possa se expor. E eu percebi que aquilo que foi tratado numa palavra na mesa é uma realidade dessa geração. Pessoas que estão em dias de lutas, de aflições, e estão sendo atacadas exatamente na maneira que creem, estão deixando de crer. Por isso, quando eu falo palavra profética, ninguém fala amém. Recebi tanta palavra, e como o apóstolo L me falava assim: a sua vida já terminou? Uma palavra profética, você não pode avaliá-la, porque a sua história ainda está em andamento. Deus tem um modo e um tempo para operar. Se você não entende o tempo e o modo, como que você vai discernir se cumpriu ou não cumpriu? Existe um humanismo perigoso entrando na igreja. As palavras têm que fazer sentido à minha mente. Não, ela não tem que fazer sentido à sua mente. O evangelho é uma loucura. Como que Deus fala uma palavra profética a um rei, a um líder de um exército como Naamã, e fala assim: mergulha num rio sujo, fétido, e você vai ser curado da lepra. Se aquele homem parasse para pensar duas vezes, você já imaginou? Alguém aqui que tem algum problema de pele, está com uma coceira aqui e tal, fala assim: vai lá e pula no rio de Tietê 7 vezes. Volta aqui o sonho de Deus segunda-feira, sai daqui à noite, acabou o culto, vai lá no rio Tietê, mergulha 7 vezes, amanhã você volta aqui, você vai estar curado. Quantos iriam? Quantos iriam? Estou fazendo essa pergunta para mim mesmo, será que eu iria? Naamã foi. Eu imagino no 6º pulo, o cara entra naquilo: o que eu estou fazendo aqui? Ouvindo a voz de uma serviçal da minha casa. Será que era Deus? Até que ele, pode ser eu, acho que Naamã nem fez isso, né? Eu acho que eu faria assim. No 7º pulo ele sai, olha e começa a ver. Você imaginou a experiência de você obedecer até o último instante e ver Deus cumprindo a sua palavra? Não para no 6º pulo, não para quando você não entende, não para quando você não crê, a história não acabou. O evangelho não tem que fazer sentido para a sua mente, a palavra não tem que ser agradável aos teus ouvidos. Não. Esse texto que nós lemos, eu dei ênfase enquanto eu estava lendo, em todos os pronomes que apontavam a soberania de Deus. Tua palavra, o teu ungido, as tuas mãos. Olha, o evangelho não é do teu jeito, é do jeito dele. Jó, depois de anos em disciplina e obediência servindo a Deus, viu tudo desabar à sua volta.
E depois que tudo desabou, aquele homem não desistiu. Ele não abriu mão da sua fé, ainda quando as coisas não faziam sentido para a sua mente. Ainda quando tudo aparentemente estava errado e ele era julgado pelas pessoas. Esse cara está em pecado. Cadê o Deus na vida dele? Até que, no final do livro de Jó, ele solta uma bomba. Ele fala assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero que você ouça isso, e que isso entre com a força da revelação que trouxe a vida de Jó depois de ter passado por tudo, quando de fato ele conheceu a Deus. Eu quero te dizer algo: o Senhor pode resolver qualquer situação na sua vida, e nenhum dos planos que Ele tem para você podem ser frustrados. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano Deus. As nossas frustrações com Deus, a nossa briga com Deus, nós nos fechamos muitas vezes, porque tudo isso está relacionado ao nosso desconhecimento da maneira como Deus opera. Porque o fim dele é diferente do fim nosso. Fim que eu falo como objetivo, você entendeu? O objetivo nele, num processo que ele te conduz, é um, e o objetivo teu é outro. Muitos de nós, como estamos no meio de um processo de Deus, nós só queremos sair, qual vai ser a saída? Mas quando Deus nos coloca num processo, Ele está nos formando por dentro, Ele está revelando o seu Filho em nós. Se nós não alinharmos a nossa visão com a visão de Deus, pode ser que a gente se frustre, que a gente se decepcione com Ele, com os seus métodos, com o seu jeito. Tem pessoas que se relacionam com Deus e parece que Deus os abandonou, que Deus é um Deus frio, que Deus é um Deus bravo. Não, Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos conduz por situações onde sem elas seria impossível nós entendermos quem Ele é. Nós temos uma tendência a nos acomodar naquilo que é confortável para nós. Então, quando nós falamos de Taubaté como uma terra de adoradores, nós estamos vendo, eu percebo que muitas vezes é um assunto que não desperta interesse nos irmãos. Vamos ter uma conferência terra de adoradores, o cara, vou para Ubatuba. Nós estamos falando da transformação profética de uma cidade. Eu estou muito cansado, eu preciso ir lá dar uma relaxada. Nós fomos formados num evangelho egoísta. Muitos de nós viemos de uma geração que foi ensinada que o pastor, as mensagens, a estrutura do templo tem que servir a minha vida e a minha família. Não é assim? Quantos de vocês foram formados assim? O pastor tem que te visitar quando você faltou no culto. Olha, tinha departamento de visita na igreja quando eu me converti. Os irmãos da visita. É mole. A igreja, a estrutura, o pastor, a mensagem tinha que servir os almáticos carnais dos irmãos. Eu não estou falando de você, estou falando daquela época, tá, irmão? Nós fomos formados nessa estrutura de evangelho, aonde a mensagem boa era: olha, Deus vai te dar vitória. Repita comigo: você é mais que vencedor. Aleluia. Tem um anjo assinando o contrato hoje aqui na igreja. Daí o povo e a loucura. Agora, se somos uma igreja profética, e nós somos, a igreja que é apostólica e profética na sua natureza, tem responsabilidade com o território onde ela está inserida. Nós não nos tornamos igreja, porque igreja não é uma estrutura, uma instituição. Igreja somos nós que nos reunimos aqui com um propósito em comum: ouvir a voz de Deus para o território onde nós estamos estabelecidos.
há uma visão de Deus para essa cidade. Sabe por que você está aqui hoje? Não é primeiramente por causa de você, é por causa desse propósito eterno. É o propósito que converge todas as coisas. Deus te uniu aqui, porque tem um povo aqui louco igual você, que está disposto a abrir mão da sua vida pessoal, para ver esse propósito se cumprir. E você faz parte disso, com seus erros, com seus acertos, com suas habilidades, com as suas fraquezas, mas você faz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós somos fracos e reconhecemos que precisamos uns dos outros. Não é sozinho que ninguém faz nada, mas quando essa consciência coletiva vem sobre o corpo de Cristo, nós nos tornamos imbatíveis, indestrutíveis, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Taubaté é uma terra de adoradores, aleluia. Jeremias capítulo 32, versículos 6 e 7 diz assim: Jeremias disse: Senhor me dirigiu a palavra nos seguintes termos: Anamel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-lo. Jeremias estava, vocês conhecem a história do profeta Jeremias, chamado de profeta chorão, sempre se lamentando, sempre vendo as aflições do seu povo, aprisionado, vivendo numa terra que tinha sido assolada, sua cidade tinha sido destruída, o valor da terra não tinha valor algum, uma cidade inabitada. E a mesma coisa que Deus falar para você: procura uma cidade fantasma, desabitada, vai lá e compra. Não, eu vou lá e tomo posse da terra, não tem ninguém. Não, compra, tem que te custar, paga por ela, pega a escritura, toma, compra, faça algo por essa cidade que ninguém está vendo, que ninguém consegue entender, porque não tem lógica, mas eu te falo, compre, porque vão vir dias que a transformação virá sobre essa terra, e você verá que a compra requer investimento para que haja mudança. Só que ele não fala assim: compra porque eu acho legalzinho para você comprar. Ele fala: não, isso é um direito e um dever. Como profeta você tem um dever sobre o território onde você está. Quantos homens e mulheres proféticos estão aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Você pode não ser profeta, mas você é profético. E se você é profético, você tem uma responsabilidade, um dever com essa cidade. Quando se fala algo de Taubaté, fique atento. Nós temos que produzir transformação, há uma eleição diante de nós. Nós não podemos mais expressar a nossa responsabilidade de voto sem consciência do que está acontecendo. Nós temos um dever para com a cidade aonde Deus nos plantou. Por isso o sonho de Deus não é uma denominação, porque nós não trabalhamos por uma placa, nós não trabalhamos pela expansão de um ministério, mas nós trabalhamos para que o propósito eterno de Deus se cumpra numa cidade, porque sabemos que se cumprir na cidade, pode se cumprir na nação, e se cumpre numa nação, transforma todas as nações. É aquela história do garoto que não arruma a cama e quer ser missionário, começa arrumando a cama quando você acorda. Você não precisa ir para a África, se a cidade que Deus te confiou, você ainda não consegue nem chorar por ela. Para onde está voltado o seu rosto? Essa foi uma pergunta que o Senhor me fez essa manhã. Irmãos, vocês não, por favor, não estabeleçam como doutrina, mas Deus tem uma maneira própria de falar comigo. E quando Ele falou para onde está voltado o seu rosto, eu não consegui entender. E eu falei: Senhor, como assim? E eu lembrei de um vídeo que eu estava assistindo no YouTube de aula de pilotagem de moto. Não vai rir, hein, Jefão? Cadê o Jefão? Eu assisti um vídeo de pilotagem de moto. Já que eu não tenho minha moto, pelo menos vídeo de pilotagem eu assisto.
E um piloto, né, falando o seguinte: na hora que você vai fazer uma curva, existe aquelas fórmulas GPs, né? E muito cara sai da curva, porque se distrai e olha para o adversário, e olha para o cara que está passando, ou olha para uma deformidade no chão. A realidade de fazer curva com moto é: para onde você estiver olhando, a moto vai te guiar. É impressionante, até quando você está devagar. Se você entra numa curva, olhando para onde você tem que ir, você vai. Se você olha para dentro, ou você olha para fora, você sai da curva. A moto, ela acompanha o teu corpo, para onde você olha, ela vai. E quando o senhor me lembrou desse vídeo, eu falei: não acredito, o senhor está falando para onde eu estou olhando, me fazendo analogia com o curso de pilotagem de moto. Ele falou assim: é, porque para onde você olha, é para onde você está sendo conduzido. Às vezes a gente nem percebe. Aonde está colocado o teu olhar hoje? Aonde está posto os seus olhos? Quando você pensa em futuro, o que você olha? Quando eu falo assim, aonde estão colocados os teus olhos? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente? É a tua loja? É o teu trabalho? É a tua profissão? É a tua casa? São seus sonhos pessoais? Ou alguém aqui colocou diante dos teus olhos quando eu falei Taubaté? Por isso que a gente não consegue transformar. Tem tanta coisa que está diante dos nossos olhos antes daquilo que é a vontade de Deus. Deus nos chamou como um povo para transformar uma história. E tudo aquilo que é sonho pessoal não tem problema nenhum, você pode sonhar, deve sonhar. Mas é uma consequência do propósito. Buscamos o reino em primeiro lugar. E deixamos que todas as outras coisas Ele acrescente em nossas vidas. A fórmula não dá certo, ao contrário. Não funciona. Porque para onde nós estivermos olhando, será a direção que nós seremos conduzidos. Se você ampliar a tua visão, você encontra saída. Se você ampliar a tua visão, os seus problemas se tornam menores. Mas enquanto você vive um evangelho que os teus olhos estão colocados só naquilo que ainda não está resolvido, e eu sei, eu não estou diminuindo o teu problema, aquilo que não está resolvido na sua vida pode ser a sua maior dor. É o marido que não se converte e te oprime, são os teus filhos que estão na droga, às vezes é uma situação financeira que não se resolve, eu sei disso. Eu me compadeço da tua dor, porque eu também tenho minhas dores. E eu sei que aquilo que é minha dor, só eu sei o quanto ela dói em mim. Eu não estou diminuindo a tua dor. Eu estou falando para você algo que eu aprendi. Enquanto você coloca os olhos só nisso, você não avança. Sabe, irmãos, ao longo dos últimos anos da minha vida, eu parei de olhar para os problemas que eu não consigo resolver. E falei: Senhor, o que eu posso ser útil nas tuas mãos? Sirva os teus irmãos. Quantas vezes eu vim aqui na igreja moído por dentro, diante das situações que estavam passando, e sentava para ouvir o problema de alguém muito menor que o meu. À medida que eu dava atenção a essa pessoa, à medida que eu olhava na perspectiva dela, que o problema para mim poderia ser pequeno, mas para ela era o problema da vida dela, e eu dava a devida atenção, quando eu saía de um aconselhamento como esse, o meu problema parece que ficava menor. Eu parei de olhar para mim. Os meus problemas me libertaram de uma visão limitada da vida. Não se trata de mim. Quantos de nós, as nossas orações estão focadas somente na solução das nossas coisas, dos nossos problemas? Daí você vai falar de terra de adoradores com alguém tão egoísta, você colhe e se junta 10 pessoas. Olha para quem está do teu lado e diga: amplia a tua visão e os teus problemas diminuirão. Sabe, às vezes você está sofrendo com as suas contas pessoais, porque você está num egoísmo obstinado, e não consegue olhar para nada além do que é seu. O que você tem é insuficiente para você, pode servir para outro. Não conseguiu pagar a sua conta de luz, paga de alguém. Sabe, irmãos, isso funciona. O evangelho funciona na prática. Você está triste porque o que você tem é insuficiente para você, mas aquilo que é insuficiente para você resolve o problema do outro. Quando você ajuda o outro de uma maneira sobrenatural, você fica feliz. O seu problema continua não resolvido, mas a sua alegria é inexplicável. Senhor, que incrível!
Eu tenho visto muitas pessoas paralisarem a sua contribuição à igreja, porque estão angustiadas com seus problemas pessoais. Daí diminuem seu ritmo de frequência aos cultos, diminuem suas ofertas, seus dízimos, diminuem a sua disposição de orar pelos outros, de interceder pela cidade, de falar de assuntos que não sejam os seus. A maioria desses problemas só podem ser resolvidos em Deus, meu irmão. Não é na tua força. Não traga sobre você problemas que não cabem a você resolver. Esse final de semana, você me ajuda aí, Ezequiel? Esse final de semana foi um final de semana das músicas antigas. Não precisa se assustar que eu não vou cantar para vocês. Mas existe uma música que eu me lembro um dia eu andando no carro angustiado. Sabe quando você está meio desnorteado, você não sabe nem para onde está indo, de tanto problema que você tem para resolver. Eu não sabia nem por onde começar. E de repente, eu comecei a mudar a rádio do carro. Eu não estava afim de ouvir música, estava ouvindo notícia. E rádio evangélica, misericórdia, né, irmãos? Difícil você achar uma música boa. Mas eu passei por uma lá e estava tocando essa música super antiga. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tudo fala. Deus pode falar com você até através de uma rádio evangélica. Isso é mistério. E naquele momento no carro, aquela canção começou a tocar, irmão, parecia que ia explodir dentro do carro. Uma presença, um conforto, um consolo. Eu comecei a chorar que nem criança. Eu lembrei agora, nós estávamos para ir para a Colômbia pregar numa conferência. Eu parei meu carro no acostamento da Dutra e fiquei chorando, sentindo a presença de Deus e sendo consolado e sendo confortado. E o Senhor só me falava o seguinte: não tenha sobre você um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um seria muito para ti. Descansa em mim. É minha responsabilidade de cuidar da tua vida, meu filho. Você está sendo afrontado, você não está conseguindo resolver, descansa, eu sou o teu pai. Não toma sobre você cuidado das coisas que você não pode resolver. Você se lembra? E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Aleluia, Senhor. Pois somente um seria muito para ti. Recebe isso no teu espírito. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você pode aplaudir ao Senhor. Que o Senhor possa ajustar a tua visão nessa noite. Para onde você está olhando, é para onde o curso da sua vida vai estar apontando. Ajuste a tua visão, comece a olhar para Cristo. Quando você vem à igreja, você vem para a igreja olhando para você, ou você vem à igreja olhando para Cristo?
Você está disposto a abrir mão da sua vida para segui-lo? Ou você quer convidar Jesus para seguir você no seu dia a dia? Você consegue entender a diferença? A quantos de nós o evangelho foi apresentado dessa forma? Jesus, vem fazer parte da minha vida. Jesus falou, opa, a história é diferente, meu amigo. Eu quero te convidar a abrir mão da sua vida para você viver a minha vida. Você está invertendo a história? Que evangelho é esse? Você está querendo me convidar para eu abrir mão do meu propósito eterno para participar do seu mundinho? Não, eu tenho um plano muito maior para você. Abre mão do seu mundinho e vem fazer parte do meu propósito eterno. Que as coisas do seu mundinho se resolvem. Eu tenho algo muito maior e você está preso nessa visão limitada. Olha para quem está do teu lado, mesmo de máscara, e fala assim, querido, ajuste a tua visão. E nós estamos no texto de Jeremias 32, falando de Anatote, amém? Quantos estão comigo? Vamos seguir então Jeremias 32, vamos ler agora o versículo 33 e o 34, que fala exatamente para onde nós estamos olhando, porque daí Deus, ele se revela a Jeremias, ele fala o que está acontecendo na cidade, e o que precisa acontecer numa cidade para que haja transformação. Ele fala assim, olha, vocês voltaram as costas para mim e não o rosto. Olha para quem está do teu lado assim, uau, eu sei que vocês amam fazer isso. Eu nunca suportei quando eu me converti, eu sentava na igreja super tímido, o pastor falava assim, olha para quem está do teu lado, e eu ia na igreja sozinho lá em Campinas. Então normalmente quem estava do meu lado era alguém que eu não conhecia. Para alguém tímido já não é gostoso falar. Falar com alguém que você não conhece era mais difícil. Eu acho que eu faço isso hoje de vingança, irmão. Olha para quem está do teu lado, coisa chata, né? Você quer ficar de boa ouvindo, eu fico mandando você falar. Perdão, irmãos. Aonde que eu estava? Para você falar o que eu falei? Ah, importante isso. Então olha para quem está do teu lado e fala assim, uau. O que diz Jeremias? Voltaram as costas para mim e não o rosto. O Senhor está falando para onde você está olhando? Eu não sei, eu sei que eu dei as costas para o Senhor, estou olhando para algum lugar. Você está de costas para mim, você está entendendo? Porque o teu olhar está focado nas coisas que você tem interesse, você não olha mais para mim, você não consegue mais ver o que eu estou te falando. Voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram me ouvir e não aceitaram correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele imagens dos seus ídolos. Em outras palavras, o profeta está falando, vocês construíram o seu evangelho particular, para satisfazer as suas vontades, vocês já não conseguem mais me ouvir. Vocês estão enfiados no seu trabalho, gastam os seus dias fazendo as coisas que vocês gostam e não as que eu pedi para vocês fazerem. Você já perguntou ao Senhor se o que você está fazendo é o que Ele quer que você faça? Você teria disposição de ouvir de Deus, para o que você está fazendo, para fazer o que eu quero que você faça? Quantos de nós estamos ligados no piloto automático? Nesse mesmo texto, Jeremias está falando, nesse contexto de Anatote, falando sobre isso. Israel, você colocou o seu rosto nos seus interesses, deu as costas para o Senhor, como o profeta Paulo Ricardo pregou na última semana. A raiz de tudo isso é o egoísmo, essa natureza maldita, caída de Adão, que faz você viver a vida em função de você mesmo. E daí a gente quer transformar o evangelho nessa nossa religião pessoal, o pastor num pai de santo, a oferta numa oferenda, e propósito em solução dos meus problemas pessoais. E se não fala de solução dos meus problemas, eu mudo de terreiro. É assim que a gente está tratando as coisas de Deus. Perdemos a capacidade de caminhar como filhos, não suportamos a correção. Uma das evidências que nós caminhamos como um corpo numa cidade, é quando nós nos movemos como um. É quando não é um amontoado de gente que não se entende, mas nós somos todos de um mesmo pensar.
uma das remissões que o novo pacto produziu em relação ao antigo pacto foi essa confusão de entendimento dos povos. Você se lembra aonde Deus confundiu o homem nos seus objetivos? Na mesma região aonde estava Anatote, Babilônia. Os homens só conseguiram se unir para produzir algo que era de interesse pessoal. E Deus ficou tão indignado, falou: eu tenho que dispersar esses caras. Para fazer as coisas que eu quero, eles não se unem, mas para fazer as vontades pessoais, eles são obstinados. Você já viu quanta gente consegue unir habilidade e talento para fazer coisa ruim? Veja o tráfico de droga como funciona. Veja o mundo, o submundo da pedofilia como funciona. Mentes maquiavélicas, malignas, que se unem obstinadamente para produzir o mal. E quando a gente não percebe, de uma maneira ou de outra, a gente está corrompendo o Evangelho, para que ele se torne o lugar das nossas realizações. Então Deus vê um bando de gente, levantando uma torre, e fala assim: eu vou confundir todos eles, eu vou separar, eu vou dispersar. Isso acontece no antigo pacto. E depois nós vemos Deus no novo pacto redimindo aquilo que aconteceu no antigo. E quando isso acontece? Em Pentecostes. O Espírito vem e aquela mesma confusão de línguas que houve em Babel, de repente se transforma em algo poderoso produzido pelo Espírito. Porque não é que eles falavam uma só língua. Eles continuavam com as suas diferenças, cada um falava na sua língua, mas de uma forma poderosa, pelo Espírito, todos compreendiam. Esse amém podia ser muito mais poderoso se você entender o que é um povo que se move pelo Espírito. Nós não precisamos ser iguais, mas precisamos ter o mesmo Espírito. Nós não precisamos ter o mesmo jeito, mas precisamos ter a mesma mente que nos governa. Precisamos estar olhando para o mesmo lugar, precisamos estar olhando para Cristo. Uma igreja que transforma uma cidade não é uma igreja que tem meia dúzia de gente olhando para Cristo e um bando de gente de costas. Deus produziu essa remissão em Pentecostes. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos nos entender na linguagem do Espírito. Ainda que as minhas palavras não façam sentido à sua mente, mas elas penetram o teu espírito, de alguma maneira você sai entendendo o que o Senhor quis falar. Vamos seguir Jeremias 32, 36 ao 39 diz assim: portanto assim diz o Senhor a esta cidade. Qual cidade? A cidade que estava assolada, a cidade que agora tem um povo que se conseguir olhar para o Senhor. A cidade que agora tem um povo que consegue ouvir a mesma voz do Espírito. Nessa cidade a qual vocês estão, dizendo que elas vão ser entregues nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras. Taubaté, eu reunirei gente de toda a terra. Pessoas que foram dispersadas da minha ardente ira, do meu grande furor, e trarei de volta para este lugar. Eu permitirei que vocês vivam em segurança. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu darei a eles. Aguarda aí. Espera eu terminar desse bate-papo. Vamos lá. Eu darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem, para os seus filhos e os seus descendentes. Aplauda o Senhor. Qual é a característica dessa terra transformada? Um só pensamento. Um só pensamento, para o seu próprio bem, para os seus filhos, para os seus descendentes. Olha, para o teu bem, para o bem dos teus filhos, para os teus descendentes, alinha o teu pensamento. Alinha a tua visão. Tira os seus olhos do umbigo e olha para Cristo.
Quando saímos do nosso campo de defesa pessoal, apóstolo, estão falando de mim, falam de mim também. Apóstolo, estão falando da minha mãe, do meu irmão, do meu cachorro, falam do meu também. Quando você abre mão da sua reputação, quando você decide voluntariamente passar pela cruz, não se importa se você está na cruz e estão falando mal de você. Você só consegue em Cristo olhar e falar: Senhor, tem misericórdia, eles ainda não entenderam, mas vamos em frente, até que tudo seja consumado. Uma só visão. Quando abrimos mão dos nossos direitos para dar luz à reconciliação, essa é a palavra que está sobre essa terra nesse ano. Quer transformar Taubaté? Aprenda a ser um homem e uma mulher de reconciliação. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Capítulo 1, versículos 6 a 9. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, purificar de toda injustiça. É impossível andar na luz. Voltando à palavra que o apóstolo Gustavo Lara pregou no culto de quinta-feira, medida de luz. É impossível você estar na luz e não ter comunhão com o irmão. Irmãos, ou a gente é liberto do pensamento desse século para viver o Evangelho, ou a gente vai continuar sendo seduzido pela palavra que apazigua a nossa alma. As mensagens de autoajuda gospel, esse pensamento de treinamento pessoal, de mentoreamento, de coaching que adentrou a igreja. Nada contra a pessoa do coaching no ambiente profissional, mas dentro da igreja você senta para aprender. A igreja são princípios no espírito, não é treinamento da alma, não é camisa de força naquilo que tem que morrer. Sabe por quê? Porque trouxe muito estrago para a igreja os pensamentos que falam assim: você vai ganhar, você foi feito para ser o melhor, você é a média das 5 pessoas com quem você anda, se livra dos caras ruins, se livra dos amigos que te atrapalham. Isso é oposto ao Evangelho. Jesus só arrumou tranqueira para caminhar com ele. Davi montou um exército de gente problemática. E que pensamento é esse? Que eu só tenho que andar com um cara bom? Jesus só andou com gente ruim. Foi julgado por isso. Esse estereótipo de evangelho não tem nada a ver com Cristo. Porque o maior ensinamento de Jesus foi: aprenda a perder pelo outro. Está disposto a viver esse evangelho? Abre mão do teu direito pelo outro. Perde pelo teu próximo. Sabe o que eu estou vendo nesses dias diante dos meus olhos? A liderança evangélica nessa nação discutindo publicamente. Um ataque insano. Um péssimo testemunho para a igreja brasileira. Filhos que querem se tornar maior que seus pais. Discípulos atacando aqueles que o discipularam. Sabe por quê? Porque se acham superiores. Porque foram treinados nesse ambiente. Seja o melhor. Não aceite nada. Não suporte nada. Isso não é o Evangelho. Eu quero ficar com as instruções de Jesus. Lucas 6, 26 a 32. Se você está vindo pela primeira vez, hoje você está ouvindo uma mensagem que tem muito a ver com o que Jesus ensinou. Se você quer a vida de Jesus, você precisa viver esse padrão de vida. E se não está confortável para você, eu vou te dizer, vai ficar pior. Porque isso aqui é só mudança do hábito, mas depois tem que ir para a cruz e morrer. Lucas 6, 26 a 32 diz assim, ó.
Irmãos, vê se tem sentido isso. Ai de vós quando os homens vos louvarem. O que as pessoas buscam hoje, se não o louvor dos outros? O que são os likes nas redes sociais? O que é a visibilidade? É louvor dos homens. O que é uma mensagem que vai no YouTube e tem, cara, você é o cara, que mensagem, apóstolo, eu te amo, que uau, o que a gente está buscando? Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Sabe por quê? Porque o louvor da multidão, preste atenção aqui, ó. Por que essa palavra é tão dura? Porque o louvor da multidão é um louvor sem discernimento. As pessoas que louvam as palavras públicas são pessoas que não têm discernimento espiritual, muitas vezes movida por suas almas, e isso só produz queda em homens de Deus que não têm discernimento, se iludem com o louvor público. Então o texto é claro: ai de vós quando os homens vos louvarem, faziam assim aos seus pais os falsos profetas, mas a vós que me ouvis eu te digo. Aperta o cinto aí na cadeira, por favor. Olha o que o Senhor está te dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que te odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que te caluniam, ao que te ferir numa face, oferece a outra. Aquele que tirou de você a capa, não negues também a túnica. Dá tudo o que te pedirem, e ao que tomar o que é teu, olha aqui, aquele que tomar o que é teu não reclama, nem direito de reclamação você tem. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo fazer isso vocês a eles. Porque se vocês amarem aqueles que te amam, que mérito há nisso? Também os pecadores sabem amar aqueles que os amam. Olha para quem está do teu lado e fala assim: bem-vindo ao Evangelho de Jesus. E eu quero te perguntar nessa noite, com muito amor, você tem vivido isso aqui? Quando você vê um comentário na internet que você não gosta, você ataca ou você se silencia? Quando alguém te fere, você dá a outra face ou você se justifica? Quando alguém te rouba, você reclama, denuncia, chama de ladrão, ou você fala assim: não, leva tudo também. Ô ladrãozinho querido, você esqueceu isso aqui, ó, você levou o meu rádio, esqueceu minha carteira. Leva tudo, você não está precisando? É lógico que eu estou brincando, mas essa palavra é muito séria. Nós estamos vendo exatamente o oposto diante dos nossos olhos. Por que isso aqui tem a ver nessa noite? Porque o evangelho que vai transformar uma cidade é o evangelho de um povo diferente. É um povo que as pessoas vão olhar e falar: meu, esses caras lá do Sonho de Deus são loucos. Por que eles são loucos? Porque, sei lá, os caras parecem que são treinados para perder. Eles perdem e não reclamam. Eles são xingados e não reagem. Eles são humilhados e não se justificam e não se defendem. Não, eles não são loucos, eles entenderam que toda justiça vem do Senhor. Eles entenderam que nós não devemos ter sobre nós um só cuidado qualquer que seja, porque é Ele que nos defende em todas as nossas batalhas. A escola de Jesus se opõe à defesa pessoal. A escola de Jesus se opõe à justiça própria. A escola de Jesus é oposta à vida de aparência, ao conceito de sucesso da sociedade moderna. A escola de Jesus, na escola de Jesus, sucesso não é número de seguidores nem de aplauso. Na escola de Jesus, aquilo que o mundo busca para Jesus é ai, quando te louvarem. E no mundo gospel, uau, que relevante que ele é. Ontem nós saímos aqui de uma noite incrível com Asaf Borba, um homem com 45 anos de ministério. Eu cheguei em casa e eu estava chorando por dentro, porque eu sei o que o Senhor produziu na minha vida.
Eu sei o que aconteceu dentro de mim, quando com 20 e poucos anos de idade, numa faculdade, eu aceitei Jesus. Eu nunca mais olhei para trás. Eu sei o que passa, o espírito que me move quando eu subo num púlpito para ministrar. Eu sei o legado que eu quero deixar. E eu fico indignado com o que estão fazendo no evangelho nessa nação. E eu sentei com meu filho ontem e falava para ele: Caio, pelo amor de Deus, entenda. O dia que eu não estiver aqui, que saibam que você é meu filho, porque você é uma pessoa humilde, porque você não traz a atenção a você mesmo, que você sabe perdoar, que você sabe se calar quando é ofendido. Por favor, entenda o que eu estou ensinando, porque é desesperador ver uma geração que se desconecta dos seus pais. Homens que foram homens de Deus e produzem filhos que muitas vezes estão embriagados com a fama e com a visibilidade. Homens que aprenderam por meio das dores que passaram a ser os humildes e produzem filhos orgulhosos. Eu falei, que as dores que eu passei possam ser cura na sua vida. Não se esqueça. Não se esqueça, em nome de Jesus. E eu vejo esse clamor na vida de Paulo quando ele escreve aos Efésios, dando o desenho da igreja. Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 3 diz assim: rogo-vos. Quando ele fala rogo-vos, ele está falando assim: eu imploro, eu peço pelo amor de Deus, que vocês prestem atenção. Eu, como prisioneiro do Senhor, que vocês andem na vocação que foram chamados, com humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito, através do vínculo da paz. Sabe o que Paulo está falando? Por favor, entenda que o corpo de Cristo não é um lugar das suas crises pessoais, não é um lugar de você ficar ofendidinho com qualquer coisa. Preserve a paz, seja longânimo com os outros. Suportar não é assim, eu te suporto. Não, você está sofrendo, eu te dou suporte em amor. Não é tolerar, suportar é dar suporte. Sabe, você pode estar me ouvindo nessa noite e pensar: então, amém, apóstolo, o que eu posso fazer para sair dessa mentalidade egoísta, para contribuir na transformação dessa cidade? E eu repito para você as instruções de Paulo: seja manso e humilde, aprenda a perder pelo outro, pare de tentar viver para defender os seus interesses, tenha a ousadia de perguntar: Senhor, eu estou olhando para onde? Lute para preservar a unidade do Espírito e levar a paz. E eu tenho certeza que se assim nós fizermos, nós veremos em Taubaté o que aconteceu em Anatote. O Senhor congregando pessoas de todos os lugares, para produzir num lugar um ambiente de paz, um legado geracional, que possa se transformar como referência às nações. Quero te convidar a se colocar de pé. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.